Paradoxo Local, o outro lado do Oeste, com moderação de Diogo Honório. Seja bem-vindo a mais um Paradoxo Local, o programa da Benedita FM que não cobra taxas para gerir um bom debate. Em estúdio comigo já tenho os nossos especialistas habituais Sandra Lourenço Amaro, Nuno Ferreira e José Marques Ralheiro. Esta semana voltamos a falar no setor educativo. Na sexta-feira, dia 15, dezenas de escolas encerraram devido à greve do Sindicato de Todos os Profissionais de Educação, que exigia aumentos salariais, mais contratações e o fim da municipalização. Mas para que uns possam fazer greve, outros veem-se obrigados a faltar ao trabalho. É o caso dos pais que não têm onde deixar os filhos. Será justo? Pergunto. Do outro lado do Oeste, e depois do município de Nazaré ter anunciado que vai propor a aplicação de uma taxa turística no concelho, vamos analisar a utilidade desta medida. Na nossa região, Alcobaça, Caldas da Rainha e Rio Maior não cobram esta taxa, mas se alargarmos a nossa pesquisa, vemos que Óbidos a aplica desde 2022 e Peniche desde abril deste ano. Fará sentido cobrar aos turistas uma taxa extra que contribua para a preservação do património dos municípios? Acredito que aí desse lado o estimado ouvinte tenha uma opinião sobre tudo isto. Para participar no debate basta procurar o Paradoxo Local no Facebook ou no Instagram e deixar por lá o seu comentário. Mas como é hábito, primeiro vamos aqui abrir o destacável desta semana. Ora, e hoje o Nuno vai destacar-nos uma notícia da TVI que aponta o Alentejo como a região da Europa onde mais se morre na estrada. E, infelizmente, também temos este hábito de ouvir este tipo de notícias sobre a nossa região, não é verdade? Olá, boa noite a todos, boa noite aqui ao painel e a todos que nos ouvem lá em casa. Lamentavelmente é uma realidade no século XXI e aos tempos que correm que termos notícias destas, porque há países na Europa e há zonas na Europa onde há 0 mortes. Ainda já se festeja? Não, já não festejam, já ultrapassaram essa situação. E uma das percepções que nós temos, que quando vamos analisando o porquê nessas zonas da Europa e nos países um bocadinho mais evoluídos do que nós, não está aqui em questão o nível de evolução, mas sim o tipo de aprendizagem e de ensinamento, eles relatam as coisas de uma forma diferente. A nossa comunicação social, eu sinto isso no dia a dia, ainda diz mais um morto na estrada. Quando vias assim, ainda há mais um morto na estrada. Ou seja, tentar mudar aqui o paradoxo no sentido de dizer às pessoas que não se tem que morrer na estrada. No passado, bem recente, as nossas gerações mais velhas, que hoje já têm um determinado número de anos, achavam por normal... um acidente toda a gente pode ter. Aceitavam um acidente como um acidente rodoviário, como uma situação normal. Hoje já nada deve ser pensado dessa maneira e também deve ser relatado e enumerado de outra forma, porque nós estamos a falar provavelmente da máquina mais evoluída de sempre, que é o automóvel. Ele tem uma evolução brutal com a adição de elementos de segurança, de airbags, dos pneus, as próprias vias foram mudadas, as autoestradas. Tudo isto é um processo evolutivo que nós estamos a sentir e que nós estamos a ver no dia-a-dia, mas que realmente continuamos a ver estes números trágicos da estrada e que, penso que foi antes de ontem, no domingo, foi o Dia Mundial da Vítima de Acidente Rodoviário, pronto, e isso é mais um dia realmente de lamentar, porque não se tem que morrer na estrada. Pronto, isto para terminar, eu acho que tem um bocado a ver com a aprendizagem e, acima de tudo, com a experiência que as pessoas vão tendo na condução. Eu acho que neste momento as escolas de condução estão a fazer o seu papel, provavelmente muito à margem no sentido de estarem dentro da lei, mas uma lei marginal, porque dão as aulas de código, dão as aulas de condução e pronto, e aquilo passa. E o que é certo é que a experienciação e a experimentação de piso molhado, de travarem
com o carro engranado ou não, tudo estas condições são testadas após se ter a carta, mas muitas vezes, e lamentavelmente, este teste já não vai a tempo, porque os miúdos, principalmente os mais jovens, vêm com uma condição de rapidez, ou seja, onde eles querem estar hoje e no segundo a seguir é completamente diferente de no passado. As pessoas sabiam que esta rapidez era mais lenta. Hoje os miúdos e os jovens estão a chegar, vêm com a rapidez e têm aquela sensação de que a nível do telemóvel, a nível das televisões, a nível de tudo, é tudo muito mais rápido. Portanto, a nível da sensibilidade da rapidez para eles é diferente, e daí eu apelo a uma chamada de atenção ou uma alteração das aulas de condução, e até incluir nisso mesmo uma ferramenta que eu, por acaso, tive a oportunidade de tirar esse curso, que é a condução defensiva, e é um curso que tem 2 módulos, um prático e outro teórico, e onde só em salas, a ver os erros e como é que acontecem os acidentes de outras pessoas, e analisar analiticamente e estrategicamente e cientificamente como é que acontecem os acidentes, só isso é mais do que suficiente para dar mais alguma capacidade a quem vai tirar a carta recentemente. Pronto. Relativamente ao Alentejo, aquilo que eu tive a ver e aquilo que é a percepção maior é que das duas uma, ou tem a ver com realmente porque há estradas muito longas, há estradas muito estreitas, há vegetação, há álcool, há também muita gente, animais, pronto, ou seja, há ali qualquer coisa que realmente, ou até falta de elementos de segurança, o cinto de segurança, o capacete, pronto, há ali qualquer coisa realmente, porque nós achamos que o Alentejo é muito distante, e aquela teoria que antigamente nós tínhamos aqui na Benedita, que a GNR estava em Alcobaça, demorava algum tempo a chegar à Benedita, provavelmente lá essa percepção da distância ainda está a acontecer, por ser a zona da Europa onde há mais mortes na estrada por 1 milhão de habitantes. A Sandra também escolheu um tema semelhante, traz-nos uma notícia do Jornal Público que também aborda a sinistralidade nas estradas portuguesas. Sandra, começo aqui com uma pergunta muito fácil, que é, acha que este pode ser um problema de pé pesado? Eu arrisco a dizer que se calhar a maior parte das vezes é um problema de pé pesado, não é? Porque muitas vezes vemos acidentes, ainda hoje deparei-me com uma notícia de uma mãe que teve um acidente num carro com 4 filhos, se não me engano, 5 filhos, e aquilo despistou-se aparentemente sozinho, capotou não sei quantas vezes, pronto, portanto, que quando nós vamos com a condução defensiva, não é? Ou seja, não exageramos demasiado no limite de velocidade, mesmo que aconteçam esses despistes, às vezes as consequências não são tão graves, não é? Portanto, na minha opinião, cada vez que eu vejo um acidente, a maioria das vezes é pé pesado. E um dos motivos pelos quais eu puxei esta notícia é um bocadinho isso, porque eu acho que temos conseguido melhorar muito em termos de condições, em termos de ensino e de muita coisa. Eu concordo com o Nuno na parte da condução defensiva, que deveria-se vir logo com a carta de condução inicial, se bem que eu lembro-me de quando eu tirei a carta já há uns aninhos, isso era dado, mas se calhar não de forma tão profunda como um curso específico de condução defensiva. Portanto, nós, nesta notícia especificamente, é indicado que o facto de termos feito autoestradas, que ok, em termos trouxe outras consequências, mas em termos de sinistralidade reduziu bastante a sinistralidade que acontecia nas estradas nacionais. As condições da própria estrada, não é? Eu lembro-me que, por exemplo, há países, não digo na União Europeia, mas noutros continentes, onde só o facto de não existirem aquelas barras, aquelas marcadores sonoros na linha lateral, quando vêm para aqui notam isso, para eles já é uma sensação de segurança muito grande. Portanto, em termos de segurança nós até temos um bocadinho de pé pesado ainda, e que eu acho que se vai haver sempre, né? Porque gostamos muito de sair depois do tempo e de tentar chegar ainda a horas. E outra coisa que nesta notícia é realçada e que eu começo a ter essa percepção também, é que deixou-se de ter a maior parte do problema nas estradas nacionais, passámos a ter maior problema de sinistralidade dentro das cidades e dos centros urbanos, onde há mais atropelamentos, onde há mais alguns acidentes, mas principalmente, se não me engano, era mais atropelamentos. E aí, sim, aí acho que para aí ainda não estamos bem preparados.
Acho que ainda não. Porque depois ninguém gosta de ir a velocidade reduzida, ninguém gosta de lombas, ninguém gosta de semáforos. Deixa-me só realçar aqui É assim, nós neste momento, quem anda na estrada, há uma percepção de que a GNR deixou de existir, a Brigada de Trânsito, o controle, ou seja, nós realmente chegamos aqui a um patamar em que já não há fisicamente a GNR a patrulhar. Há radares espalhados por todo o lado, muitos deles novos, que há muita gente que não os conhece, que é os radares de velocidade média, mas isso é um sinal de que as pessoas, quando não têm aquela pressão sobre a fiscalização ou sobre o policiamento, elas tendencialmente relaxam um bocadinho e facilitam um bocadinho. Pronto. Mas a percepção que há neste sentimento, a gente olha para os camionistas, que no passado recente havia milhares e milhares de acidentes de camionistas e pessoas que adormeciam ao volante, elas hoje, na parte dos caminhões, deixaram de existir. Porquê? Porque puseram a tecnologia a trabalhar a 100% em que há um disco digital, em que aquilo é quase inviolável ou praticamente inviolável, em que as pessoas realmente têm que descansar e têm que dormir. Isso fez com que realmente baixasse e muito o número de acidentes desse tipo de adormecer na estrada. É um sinal de que, se houver um controle maior, mesmo que não seja dissuasor a nível de multas, mas que seja dissuasor a nível de cumprir os as regras caminhões mínimas. não podem andar, se não me engano, ou seja, carregas no acelerador, eles não passam acima dos 90 ou dos 100, ok? Porque é que isso não existe nos automóveis também, acima dos 140. Já nem digo 140. Pelo menos naquela faixa etária, porque a faixa etária, eu estou a falar dos jovens e podem pensar que eu estou não é contra eles. Eles estão a pagar um preço elevadíssimo do facto destes números da sinistralidade continuarem em Portugal, porque eles próprios, se tiverem uma incidência nos primeiros anos de carta, são penalizados brutalmente, vão ter que tirar a carta novamente. Eles estão a pagar o preço do que o grupo, do que a sociedade em Portugal não consegue eliminar. E vamos então agora rapidamente mudar de assunto para fechar o destacável com o José, que nos traz a doença da diabetes, e relembro que já na semana passada se tinha comemorado o Dia Mundial da Diabetes, não é verdade, José? O Dia Mundial da Diabetes foi no dia 14 de novembro, sim, e eu escolhi este tema porque vem aqui um artigo que eu acho interessante, que é da doutora Joana Louro, que era médica, penso que ainda é médica do Hospital das Caldas, e também se dedicou à diabetes. Portanto, ela diz que porque a diabetes representa um grande paradigma da doença crónica. O peso da doença crónica é impressionante. Ficamos a saber que 12% do orçamento da saúde é para a diabetes. Se não tem mais doenças assim, não sei onde é que vai estar dinheiro. Não envelhecemos todos igual, fruto da nossa carga genética, mas sobretudo fruto das nossas escolhas, ou não, e da vida que tivemos e escolhemos ter. Ela afirma que em 2021 há 537 milhões de pessoas viviam com diabetes. Estima-se que este número aumente para 643 milhões em 2030. Em cada 7 segundos morre uma pessoa devido à diabetes. A aposta tem que ser na promoção da saúde. Eu estava aqui para começar, já comecei ao contrário, mas não interessa, está aqui a definição. É uma doença causada pela produção de insuficiente ou má absorção de insulina, o hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. A insulina é um hormônio que tem função de quebrar as moléculas da glicose, açúcar, transformando-as em energia para a manutenção das células do nosso organismo. A diabetes pode causar aumento da glicemia e as altas taxas podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, há pessoas a cegar com isto, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, pode provocar a morte. Tenho aqui um livro que é muito interessante, é uma senhora professora, professora de Bioquímica da Universidade Nova, portanto, médica, de formação, e ela afirma aqui: quanto mais sabemos acerca da alimentação e da nutrição, pior as pessoas comem. A democratização da informação teve aqui, como em muitas outras áreas, o efeito oposto. Com tanta coisa que se diz e que em muitos casos se contradiz, como distinguir a banha da cobra daquilo que devemos realmente dar ouvidos? Basta-nos uma breve incursão na internet ou nas redes sociais para perceber uma enorme quantidade de disparates e equívocos que circulam sobre nutrição. Na minha prática clínica, todos os dias verifico
quanto mais esotérico e disparatado for um conselho alimentar, mais as pessoas aderem. Isto está estudado pelos psicólogos. Se muitos deles são realmente inócuos, como o famoso copo de água morna com limão logo de manhã, para emagrecer, há muitos conselhos que são um verdadeiro perigo para a saúde. O que eu tentei saber no centro de saúde quantos diabéticos tinham, pois nos ficheiros do centro de saúde aqui da Benedita, acabaram-me pedir para fazer um e-mail, mas o e-mail, a resposta não chegou, e eu calculo pela percentagem a nível nacional, 8,9% dos portugueses são diabéticos. Portanto, nós de momento estamos com 900 mil diabéticos. E a Benedita, por estas analogias, ou este estudo comparativo, andará por 900 diabéticos. Acho que as pessoas devem me preocupar. Eu gosto muito daquilo que eu disse no outro dia aqui, que as pessoas vão perguntar aos avós, aos pais, aos tios, com mais de 70 anos, como é que comiam, e talvez acertem um bocado. Porque nós hoje, antes, tínhamos problemas que comíamos pouco, mas mais racional, porque não tínhamos dinheiro. Agora comemos muito menos racional, porque temos dinheiro. E vamos atrás de tretas, não é? Como esta senhora diz aqui. Muito bem. Obrigado. E agora, destacados os temas da semana, o serviço público é o lugar para onde nós seguimos. Esta sexta-feira, dia 15, dezenas de escolas estiveram mais uma vez encerradas por todo o país, na sequência da greve convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais de Educação, o STOP. O pessoal não docente foi para a rua reivindicar aumentos salariais, mais contratações e o fim da municipalização. André Pestana, coordenador deste sindicato, disse à RTP que os assistentes operacionais de educação com 10, 20 ou mesmo 35 anos de serviço têm o mesmo salário mínimo que quem entrou no mês passado. Ora, a CNN Portugal, a presidente da Confederação das Associações de Pais, Mariana Carvalho, assumiu que os pais temem pelas aprendizagens dos filhos, sendo que muitos chegam a ter de faltar ao trabalho e veem isso refletido no final do mês no seu salário. Ao mesmo canal, o presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, Manuel Pereira, notou que este é um grande problema, visto que há várias tutelas envolvidas. Os professores pertencem ao Ministério da Educação, ao passo que os assistentes operacionais e técnicos são da responsabilidade das autarquias. Apesar dos professores já terem alcançado um acordo entre os sindicatos e o Ministério da Educação para a recuperação do tempo de carreira, também eles se mostraram solidários com a luta dos profissionais não docentes. Recorde-se que desde setembro o Governo está a devolver os 6 anos, 6 meses e 23 dias de forma faseada e até 2027. Mas será isso suficiente? Ora, de acordo com a agência Lusa, que se baseia no estudo do mês passado, Reservas de Professores sob a Lupa, da EduLog, dentro de 6 anos as escolas vão ter falta de professores com habilitação profissional a praticamente todas as disciplinas, se não forem tomadas medidas estruturais. Sandra, começo por perguntar, as aulas começaram entre 12 e 16 de setembro e desde então foram poucas as semanas que não ficaram marcadas por greves. Elas continuam a ser eficazes ou acabam por causar mais danos do que benefícios? Boa pergunta. No caso dos não docentes, que eu acho que tem havido mais greves dos não docentes, essa é uma sensação que eu tenho. Não... Pelo que eu consegui perceber, as sextas-feiras, desde o início do ano letivo, têm sido marcadas por manifestações dos não docentes. Dos não docentes, sim. Eu acho que dos docentes, eu acho que eles vão conseguindo. Também, da ideia que eu tenho, também digamos, a classe profissional que tem vindo a fazer greves há mais anos, não é? Portanto, os não docentes é algo mais recente. Portanto, ainda não conseguem terem aquela força de dissuasão ou de junto do governo. Agora, portanto, acabam por causar mais danos até às famílias, não é? Não é que não tenham razão nas reivindicações que estão a fazer, a questão não é essa, mas, por exemplo, falando com outros pais, que mostram até conseguem perceber o sentido da greve, mas mostram descontentamento pela forma como ela é feita, porque não é só a questão de ser à sexta-feira ou não, pronto, mas é também o sentido de se estão ali para protestar, então porque é que nem sequer aparecem? Porque é que não, do género, aparecer... Eu lembro-me de haver muitas greves de professores em que os professores iam para a escola, mas não iam dar aulas, e estavam lá na frente das escolas a fazer o protesto deles. E isso não se vê nos não docentes.
Se calhar se a forma de fazer o protesto, de fazer a greve for um bocadinho mais direta, não é? Em que os pais possam ver a manifestação em si, talvez também até consigam mais apoio de alguma maneira até dos próprios pais, das próprias associações de pais ou assim, não... mas não digo que não tenham razão no que reivindicam, não é? Porque uma coisa que se nota, e quem tem filhos na escola nota, é que falta não docentes, falta auxiliares. Dá jeito não, são precisos mais. Então para os mais pequeninos é onde se nota mais. Mas, por exemplo, sabendo então que o Governo tem já estado a recuperar o tempo de serviço dos professores, acha que o Governo, vai conseguir resolver aqui a questão do sindicato? Do sindicato não, mas sim dos profissionais não docentes. Aquilo que eu sei é que se calhar não vão conseguir acudir a todos. Alguém vai ter que ficar para trás. Não sei se a parte dos não docentes se conseguem algumas das reivindicações deles e outras não. Eu acho que vai depender mesmo muito de questões de financeiras, não é? De orçamento. Não acredito que se houver, imaginemos que estávamos à vontade, acredito que não haveria problema. Agora Portugal está a passar uma fase e vai passar uma fase muito complicada, portanto consigo perceber que talvez não algumas coisas e talvez outras sim. José, pergunto-lhe até que ponto é que acha que a sociedade está sensibilizada para os problemas que o setor da educação tem vindo a enfrentar? Este será mais um? Sim, eu trazia a Constituição, hoje não está aqui, agora agarrei-me a esta frase, estou sempre a dizê-la: aquele que falha a planear está a planear falhar. Eu não percebo como é que um país que tem tanta gente formada em estatística, em matemática, em dados, em economia, como é que se diz? Economia matemática, não sei o quê, dados, não é? Como é que é possível falharmos tanto num planeamento? Quer dizer, eu não aceito, não consigo perceber, nem aceito porque é que há falta de professores, que se há uns anos dizia que havia excesso de professores, como é que de repente passou a haver falta de professores? Portanto, a partir daí, as organizações estão disfuncionantes, não é? Como estão disfuncionantes, o que acontece? Toda a gente tenta reivindicar o melhor para si. Eu compreendo, isto são pessoas que têm níveis de salários baixos e são pessoas que também se sentem subcarregadas por falta de colegas, porque isto é de uma grande responsabilidade. A gente pensar-se as pessoas, para chegarem ao fim do dia tranquilos, com certeza não querem crianças que caíram, não querem crianças que não apareçam, que não sabem deles, não querem assim. Isto é de uma grande responsabilidade. Agora, como é que isto se resolve? Você fez a pergunta, o que é que perguntou? Já me perdi. Eu tinha perguntado era se a sociedade está sensibilizada para os problemas que estão a atravessar. Olha lá, um país que não, para mim, um país distingue-se pela escola, a forma como trata os alunos, as crianças e os idosos. Um país civilizado aposta muito e aposta muito na educação e respeita os idosos. É belíssimo. Eu estou a chegar a esta fase, estou-me a preocupar com isso, não é? E entretanto, o que acontece é o seguinte: é só lamentar, porque eu não tenho dificuldade. Depois, o municipalismo não aceito. Eu sou contra a regionalização, aceito o municipalismo. Ainda agora estive em Espanha, o hospital é municipal. O maior hospital de Madrid é da Comunidade de Madrid. Portanto, nós se calhar vamos chegar, e eu sou a favor do municipalismo. Mas não seria mais fácil, por exemplo, passar essas responsabilidades para as escolas, que é supostamente aquilo que eles... Então, mas as escolas têm que ser financiadas por alguém. Se a Câmara paga este tipo de profissionais, esta categoria profissional, tem que ter alguma coisa a ver com isso. Isto não é assim, senão a dinheiro cai do céu, está a perceber? E agora eu acho que eu sou contra a regionalização, com mais um perigo. Aliás, os espanhóis têm, mas é grandes regiões, é não sei o quê, mesmo assim há crise, e agora viu-se com Valência, não sei o quê. Nós temos uma administração central, sou muito, há muitos anos, a favor do municipalismo. Portanto, o município tem que ganhar mais competência. Na saúde, neste momento, quem financia, quem paga, parece que até o pessoal auxiliar nos centros de saúde é a Câmara, acho eu. Os médicos e enfermeiros são pagos centralmente. Ainda não, mas está a caminho. Portanto, é o seguinte: agora as pessoas é assim, estes sindicatos chamados inorgânicos, são orgânicos e são inorgânicos, o que é isto? Estes movimentos, as redes sociais, há pouco eu dizia, vão dominar o mundo. O algoritmo vai dominar isto tudo. Acabou. Se a pessoa, não vê o que disse aqui esta senhora, que as notícias, as coisas que não prestam para nada, são muito mais... Eu estive a ler, estão a ler o Nexus, as pessoas, o Facebook foi acusado em Myanmar, ou na antiga Birmania, não sei o quê, agora tem outro nome,
que as mensagens de ódio contra os Rohingyas eram muito mais multiplicadas, o próprio algoritmo permitia isso, do que as mensagens de que somos irmãos, temos paz, temos não sei o quê. Portanto, neste momento a gente tem um miúdo, é o que eu estava a dizer no outro dia, já não é os pais, a escola e os professores, agora estão as redes, e as redes vão ganhar a corrida. Exatamente. Nuno, acha que os pais, que muitas vezes têm de faltar ao trabalho devido a estas greves, que acabam por sair mais prejudicados e de forma injusta? Sim, claramente, porque realmente é assim, o nosso estilo de vida, a nossa linha de vida, digamos, foi evoluindo e chegou ao ponto em que realmente os miúdos passam mais tempo na escola do que em casa, praticamente, não é? Portanto, antigamente, ou tinha-se a escola de manhã ou tinha a escola à tarde. Se era uma forma de educação, uma forma de cidadania, uma forma de desenvolvimento pessoal, que eu acredito que era, que eu passei por ela também e correu bem. Agora, o que é certo é que obrigam os miúdos a estar muito tempo na escola. Também porque o estilo de vida dos pais obriga que... Antigamente havia uma profissão que provavelmente o Diogo não se lembra, que era a doméstica. Era a minha mãe é doméstica. Eu escrevi muitas vezes a profissão da tua mãe doméstica. Que era a pessoa a doméstica? Que ficava em casa, tratava dos filhos quando eles estavam em casa, tratava da família. Hoje não há praticamente essa função, e se houver é vista como negativamente. Não consegue, não está em casa porque não consegue, não se adapta, pronto. Isto foi dizendo o quê? Que realmente os miúdos passam muito tempo na escola. Portanto, o Estado, ao criar estas condições de criar cada vez mais tempos para que os miúdos estejam na escola, tem que criar condições de eles lá estarem, e daí está essa tal necessidade deste pessoal não docente, porque no passado bem recente, quando eu andava no externato, o pessoal não docente eram os contínuos, antigamente tinham esse nome, agora é pessoal não docente, ok, mais pomposo, mas eram uma mão cheia ou duas mãos cheias. Porquê? Porque nós, os alunos, já vínhamos com alguma cidadania, alguma integração na sociedade de casa, e agora eles têm que lá está, a família não educa, a família educa, a escola ensina, e depois o resto da sociedade tem que ser os contínuos também aos próprios a ajudar a integrar e a fazer, pronto. Mas isto é uma clara falta de disciplina que no percurso educacional ou juvenil que a pessoa vai tendo. Eu sinto isso. E neste caso concreto, aqui do pessoal docente, e tu falaste aqui de uma questão que quem tem 35 anos de serviço tem o mesmo salário do que entrou. É o que é a realidade cá fora. Não é assim que acontece nas empresas. Uma empresa que estabeleceu o ordenado mínimo, quem entrar agora vai ganhar mais que aquela pessoa que lá estava há 20 anos. Não vai ganhar mais, vai ganhar igual, mas ela teve 20 anos. Mas é a progressão da carreira e a evolução da carreira. Neste caso concreto, quando nós estamos habituados a trabalhar, o Estado é quase obrigado a fazer progressão de carreira, eles têm que progredir automaticamente, porque senão não é o meritocracismo, é mesmo eu ficar ali não fazendo nada e vou ter que evoluir salarialmente. Agora, eu pergunto, esta situação está a acontecer, é uma realidade. Porquê? Porque há um desfazamento da profissão em si que já não é apelativa a ninguém ir para lá. Continua a ser apelativa, porque há pessoas que vão para lá, mas é aquele pessoal que não consegue estar a fazer aquilo que lhe indicam, e ela vai fazendo no dia a dia, ou seja, não tem vontade nem o querer de evoluir. Não tem a vocação. Não tem vocação, portanto é alguma coisa que tem. Quem tem vocação, pois não é chamado, não é aliciado. Não é aliciado. Agora, eu acho que realmente isto dá que pensar, mas é assim, isto provavelmente era mais estrutural do que propriamente individual de cada um. Isto tem que ser a própria organização da escola e um bocado do desenvolvimento social que tem que ser posto em causa nestas condições, porque os miúdos não têm que passar das 8 da manhã até às 7 da noite na escola. Eles têm que ter outro tipo de coabitação com a sociedade, com a envolvência. Provavelmente uma grande parte deste pessoal que não docente, ele está mal distribuído, provavelmente não está a ser preciso. Posso acrescentar aí se a função for revista e perceberem realmente o que é que é o pessoal não docente, é para ir abrir a porta das salas, é para estar a controlar os miúdos no recreio, tem que ser repensado, porque se é só por isso, então falta realmente a educação e o crescimento da sociedade, e evitava se calhar muitos postos de trabalho desta que hoje é uma necessidade porque está à falta deles, não é? A Sandra queria acrescentar aí só uma acha para a fogueira. Sim.
Olhando, procurando ter a visão da comunidade, não é? Da comunidade toda participativa na educação das crianças, sempre que acontece uma situação de greve, que na realidade são pontuais, não é uma coisa que aconteça todos os dias, porque é que também não é as empresas que naquele dia, portanto há um pré-aviso e naquele dia a empresa prepara-se para que, caso realmente aconteça, os pais que estão a trabalhar possam vir para o trabalho com os filhos, mas no trabalho os filhos ficarem nas partes mais de escritório, em que aí diminui-se a carga, não é? Mas isso é preciso uma adaptação também das empresas. Sim. E aí sim começa-se a entrar também com a vertente de toda a comunidade que realmente participa nestas questões. Sim, porque é assim, aquilo que nós vemos no dia a dia, pronto, isso nos grandes centros acontece mais ainda, porque realmente isso, ou seja, é uma realidade inócua, ou seja, está lá uma escola com milhares de alunos, mas ela na sociedade tem pouca. Aqui no nosso caso concreto que nós vemos aqui no dia a dia, isso que a Sandra está a falar era bem possível. Porquê? Mas tínhamos que envolver também toda a comunidade, olha, sim. No sentido também de próprios associações desportivas que nós temos aqui, também serem elas parte desta situação. Olha, temos um protocolo, vamos fazer. Porquê? Porque isto realmente aquela carga negativa da greve os miúdos começam a sentir logo essa parte da greve. Eu lembro-me das greves. O que é que era uma greve? O que é uma greve? A gente não sabia o que é uma greve. Hoje temos esta parte negativa que é: vais fazer uma greve, o que é que eles estão a reivindicar, o que é que eles querem mais, isto, aquilo, e os outros, como é que não é, e a gente, amanhã vamos fazer nós a greve. Eu tenho, só para rematar, há uma situação que é: os primeiros que fizeram greve e deram tudo aquilo que exigiu foi levantar o quê? Foi levantar para toda a gente que vem atrás, faça a greve para exigir aquilo que não tem. Pronto, lamentavelmente é assim. Quando o desenvolvimento da sociedade e do trabalho e dos métodos de trabalho e do próprio organismo assim pudesse contribuir cada vez que houvesse essa melhoria. Mas pronto, há um sentimento de que não, eles só me dão se eu fizer greve. Pronto, é esta conotação negativa que devíamos de eliminar ou tentar eliminar. Muito rapidamente para irmos para a pauta. Assim, eu fui professor há uma série de anos, e eu entendia já na altura e entendo hoje, e como aluno tive essa prática. Não faz sentido. Com os alunos estão mais tempo na escola que os pais estão no local de trabalho. Isso tem que ser organizado de forma diferente. E não é aquela tonelada de gente. Se você distribuir... Eu vi na França, as enfermeiras escolhem o horário, pedem o horário conforme o meu miúdo tem aulas da parte da manhã, os meus miúdos, e eu trabalho da parte da manhã. Tem da parte da tarde, eu trabalho, e eu estou de folga da parte da manhã. É assim, outra coisa é, os trabalhos para casa não fazem sentido. É uma aberração hoje, e os trabalhos da casa deviam ser feitos na própria escola. O miúdo na mesma casa, com o stress, que não fez aquele trabalho. É evidente que depois, em casa, o pai, se tiver competência para isso e capacidade, ajuda. Olha, este trabalhinho talvez tu devas responder assim, em vez de responder como tu for. Mas é para trabalhar em casa, não. Muito bem, esse também será outro assunto que poderemos um dia mais tarde vir a discutir, mas para já vamos virar a K7 para falar sobre taxas turísticas, depois de o município de Nazaré ter anunciado na segunda-feira passada, dia 11, que pretende discutir a sua aplicação no concelho. Antes, vamos fazer uma curta pausa até ao outro lado do Oeste. Até já. Volta para a última parte deste Paradoxo Local. Saiba que pode participar no debate deixando o seu comentário nas redes sociais do nosso programa. Basta procurar Paradoxo Local no Facebook e no Instagram. Na semana passada, o município de Nazaré anunciou que pretende levar para discussão e votação a proposta da implementação de uma taxa turística no concelho. Ora, desta forma, o vereador da Câmara, Salvador Formiga, do PS, disse que o objetivo seria o de definir, e cito, um modelo justo, sustentável e que responda às necessidades da Nazaré. Ora, e o que é uma taxa turística? Como nos diz a DECO Proteste, não é mais do que uma contribuição paga pelos hóspedes que fiquem alojados em unidades turísticas de um município que a tenha decidido aplicar. Em Portugal, esta medida começou a ser implementada há cerca de 10 anos na cidade de Aveiro, tendo vindo ao longo do tempo a ser aplicada noutros municípios. Será o caso do Porto, Lisboa, Portimão ou Funchal, por exemplo. Deste
lado do Oeste, apesar de Alcobaça, Caldas da Rainha e Rio Maior ainda não terem aderido a esta medida, ela já não será uma novidade para a região. Se não vejamos, desde janeiro de 2022 que Óbidos aplica esta taxa aos hóspedes com mais de 13 anos em todos os estabelecimentos com dormidas localizados no município de Óbidos, pelo valor de €1 por hóspede e por noite. De modo idêntico, desde abril deste ano, que o município de Peniche adota o mesmo modelo e valor monetário, excluindo as berlengas da equação. Isto porque, desde 2022, que a ilha já aplica uma taxa turística de €3 por dia, passando a metade para crianças e jovens, entre os 6 e os 18 anos, e para os maiores de 65. José, comece por si, acha que a aplicação de uma taxa turística que pode beneficiar os residentes de um município? Eu penso que a taxa turística apareceu em cidades como Barcelona, em Veneza, onde por saturação turística. Eu acho que se a Nazaré entender que há saturação turística, faz sentido. Quem não tem saturação, Rio Maior não tem saturação turística, o Alcobaça não tem, Caldas não tem, está a perceber? Agora, as câmaras tentam tudo para ter uns trocos, não é? O objetivo é esse. Agora, se não for, se a Nazaré tem picos de saturação turística, tem no fim do ano, tem no Carnaval, tem mais não sei o quê, tem picos de saturação turística. Agora, porque é uma taxa, só por dizer que há taxa, só um fim em si mesmo, não me parece sentido, está a perceber? Mas se me disserem assim, a Nazaré tem excesso, por exemplo, podiam aplicar a taxa só no fim do ano, ou naqueles meses ali, na altura do Natal e não sei o quê, porque realmente há saturação turística aí. Agora, então, mas, por exemplo, tendo em conta que São Martinho do Porto é ao lado, sim, é em Alcobaça e é ao lado de Nazaré, portanto, isto poderia de alguma forma ser benéfico para o Conselho. Eu acho que há aqui uma coisa que a gente não está a ver. Há uma falta, há uma crise no município de Nazaré muito grave, está a perceber? Tem que arrapar tudo. A partir do momento que a gente desequilibra as finanças locais, a gente tem que arrapar tudo. Pronto. Mas se eles acham que se for €1 também não me parece excessivo, e as pessoas para ver uma praia de luxo, quando eu era miúdo, aquilo era praia dos franceses. Aquela praia é fabulosa. Eu acho que a praia de Nazaré é perigosa, vá. Eu não me meto lá na água, eu não me meto nas outras também, mas quer dizer que é uma praia fabulosa, e as ondas, aquilo tudo, não vejo, acho razoável. Mas, por exemplo, acredita que esta taxa deve, a ser implementada, deve ser o mesmo valor para todo o território? Ou seja, eu não digo que tivesse de ser aplicado em todos os municípios, mas, por exemplo, vemos que portanto, Óbidos e Peniche têm uma taxa de €1, a Nazaré quer também aplicar esse mesmo euro, mas se formos a Lisboa, a taxa já sobe, e não quero levar ninguém em erro, mas para €4. Mas a Lisboa tem nitidamente, a gente se for lá amanhã, aquela Rua Augusta, sei lá, tem 3% de portugueses. Já lá andei, vou lá fazer a experiência, é loucura. Lisboa tem saturação turística, pronto, acho bem que se as pessoas querem vir, gostam de vir, que pagam uma taxa, porque essa taxa não evita ninguém de vir a Lisboa, tudo é como a taxa moderadora criaram nos hospitais, não evitou que ninguém fosse à urgência, a malta precisa dos cuidados e tem confiança, é que o hospital dá mais confiança, porque tem exames de diagnóstico, não sei o quê, com o próprio centro de saúde. Agora pronto, eles querem fazer isso, que façam isso, mas não, eu acho que não vejo mal que as cidades turísticas portuguesas todas tenham €1 taxa turística. Mas esta aplicação pode garantir pode-se autogarantir que será equilibrada? Esta taxa não vai prejudicar, por exemplo, que turistas deixem de aparecer na Nazaré? Acho que não, e não é só isso, quer dizer, o problema é começar. Lisboa também começou com €1. Eles querem começar, porque depois para o ano, se fizer mais dinheiro, vai para 2, está a perceber? Não tira turista nenhum dali da Nazaré, acho eu. Aquilo é muito bonito. É um património brutal. Nuno, existem formas de garantir que a taxa turística seja uma ferramenta sustentável e que não será apenas um imposto adicional? Não sei se alguém da Nazaré nos está a ouvir. Eu gostava de saber como é que a Câmara vai conseguir taxar os champos, rumos, os ímãs e aquelas plaquinhas que lá estão. Como é que vai conseguir taxar esta taxa turística? Vai ser complicado, mas pronto, se o Presidente da Câmara da Nazaré viu nisto realmente uma fonte de receita, como aqui o José estava a falar, vai ter que se rever com os seus municípios, principalmente que vivem à conta do aluguer, pronto, e que nós todos sabemos que realmente
há alugueres e há alugueres, não é? Mas pronto, não vou entrar Mas no aí pormenor. tem isenção. Essas Mas ruas aqui têm a isenção. questão principal é assim, a Nazaré tem, salvo erro, 3, 4 hotéis, não sei o nível de camas que tem disponível, mas tem mais de 3 a 4 ALs e pode ter ali uns hostels, pronto, não sei. Se for por aí, ou seja, se for essa a forma que eles tenham para realmente conseguir taxar ao hóspede que lá veio. Agora, a outra forma, 90% do parque disponível são casas privadas que alugam. Agora, como é que a Câmara vai conseguir? E mais, também há milhares de turistas que vêm a Nazaré que vêm nos relotes. Diga-me qual é que é aqui a forma que eles têm, e no campismo, né, no parque campismo, qual é que é aqui a forma que eles têm para taxar. Portanto, isto tem que se fazer aqui um grande trabalho de casa para perceber realmente como é que vai taxar. Assim, eu estou um bocado como o José. Quer dizer, a Nazaré neste momento teve até agora ávida de turistas, criou mecanismos muito bem criados, criou eventos esportivos, criou eventos sociais o ano todo. A Nazaré deixou de ser uma zona turística só de verão e na passagem de ano mais recentemente, mas no passado era só verão, aquilo vivia no verão, e se lá forem agora no inverno aquilo está praticamente está despido de pessoas. Mas cada vez que há um grande evento das ondas, um evento desportivo, aquilo vem muita gente realmente, portanto teve durante este tempo todo a tentar captar turistas, e agora vai começar não digo afastar, porque realmente não é um euro que vai fazer a diferença, mas é como o José diz, eu acho que tinha que ser a economia, o próprio mercado local a gerar recursos suficientes para que a Câmara conseguisse captar realmente a atenção de turistas que venham com poder de compra, porque normalmente até dizem que o turista de pé descalço é aquele que vem, que é os surfistas, e trazer realmente pessoas que venham para cá para gastar o seu dinheiro. E eu, como turista que sou, também já fui, se calhar provavelmente também vocês vão, cada vez que vão para uma zona onde realmente vêm as coisas limpas, o trânsito arrumado, há estacionamentos, a limpeza das ruas, quando se vê isto, está a dar gosto de gastar ali dinheiro. Mas Nazaré não tem nada disso. Não percebo porque é que eles querem taxar €1, porque quando eles não têm nada disto para oferecer a ninguém. Aquelas ruas, é lamentável isto que eu estou a dizer, e eu vou a Nazaré, sou cliente da Nazaré, mas é lamentável ver aquelas ruas, aqueles caixotes de lixo, no verão, a forma como aquilo é arrumado, aquelas ruas completamente cheias de buracos, não há estacionamentos. O que é que eles querem taxar? O quê? O que é que eles estão a dar de benefício a quem visita para o poder taxar? Taxar já é o preço que nós vamos lá pagar no verão e no comércio local, que já tem um preço acima. Portanto, a Câmara tem que saber aqui consolidar aqui estas situações. Se me dissessem, e provavelmente, e eu sei disso, que a Câmara da Nazaré é das mais endividadas do país, e vocês olham, mas que obras é que lá estão estruturais capazes de criar esse endividamento? Não há essas obras. Há realmente a reposição das areias cada vez que vêm as ondas, cada vez que vem há essa situação, mas não há uma obra estrutural, não há uma marina capaz de ser visitável, que atraia embarcações capazes de chegarem ali e de alargar turistas. Não há nada. Há o elevador, ok. Quem me está a ouvir no sítio, o elevador realmente faz sentido, mas um habitante do sítio já é taxado todos os dias, cada vez que tenha que descer cá abaixo e ir para a vila já paga no elevador. Portanto, não percebo esta taxa turística, embora eu compreenda. Agora, não há razão para o fazer, porque a Nazaré não tem nada de agradável para que se possa taxar, porque esta taxa turística muitas vezes também depois vai ser penalizadora, que as pessoas começam a exigir outro tipo de serviço, ou eles próprios sentem, eu já paguei para estar aqui, posso fazer a Lagardère, não é? Como costuma dizer. Então, mas aproveito para perguntar, por exemplo, a Nazaré não tem nada, mas faria sentido aplicar, por exemplo, no município de Alcobaça? Não, a Alcobaça está igual ao litro, é igual a isto que eu te acabei de escrever. Então, a Alcobaça tem São Martinho, temos a mosteira de Alcobaça, e a nível de hotelaria, qual é que é o número? A hotelaria em Alcobaça está mas, por exemplo, mas podíamos aqui criar uma espécie de uma dinamização, mas eu refiro-me a um turismo industrial. Por exemplo, não seria viável trazer, ou seja, Alcobaça, tendo em conta que tem o mar em São Martinho do Porto, tem o mosteiro, a cultura, o património em Alcobaça, e depois a Benedita ser a parte do turismo industrial. Mas e também temos a natureza, mas neste momento a gente temos que captar turismo, não temos que os taxar à partida, neste momento, não temos que o afastar. Sandra, então passando a si, qual é que é a melhor forma de equilibrar o desenvolvimento
desenvolvimento económico do turismo com a qualidade de vida dos residentes locais. Esta taxa turística pode ajudar realmente? Eu aqui sou um bocado da opinião do José. Eu acho que quando chega à parte da saturação, aí se calhar começa a ser necessário ponderar essa opção, porque as respostas que os locais têm, que os municípios têm, já não são suficientes para a afluência que estão a ter. E aí sim, precisam de uma ajuda extra, digamos um valor extra para ver se conseguem dar essa volta. Portanto, enquanto não existe essa saturação, se calhar estava a falhar a palavra. Se calhar é vantajoso deixar simplesmente a coisa fluir como se conseguir, não é? E criar mais afluência, se o objetivo do município for trazer mais turismo, porque depois esse turismo, lá está, quando entra no patamar da saturação, começa a causar problemas, não é? Portanto, a partir daí... Mas esse não será também um dos grandes objetivos de vários municípios? Aumentar o turismo? Certo, mas aumentar o turismo sem ter a noção de até quanto turismo é que aguenta, não é? Para manter as coisas funcionais, isso também não é produtivo, porque depois entra no caos. Portanto, antes de se entrar nesse caos, como é perceber quais é que são, o tipo de afluência que nós conseguimos gerir, não é? E manter a segurança nas ruas, manter as ruas limpas, ter locais abertos para que as pessoas realmente possam circular e não ter aqueles engarrafamentos que depois ninguém gosta de estar ali. Estou só a dar um exemplo. Portanto, enquanto o município não chega a esses momentos críticos, aquilo que é pedido é realmente, tragam mais turismo. A partir do momento em que se começa a atingir esses limites, então aí é preciso começar agora temos que perceber que outras estratégias, e a taxa de turismo é uma das opções. Eu dou uma dica à Câmara da Nazaré: enche a praia cheia de chuveiros e meta lá um moedeiro para a gente ter moedas para tomar banho quando saímos da praia. Isso é que é a taxa turística, porque a taxa é um serviço, a taxa é taxar um serviço, e a taxa turística só por si, sem mais qualquer adaptabilidade. E depois há outra questão, que é, portanto, a saturação turística acontece por turistas internos ou externos ao país, não é? Porque muitas vezes essa saturação é de turismo exterior, ou seja, estrangeiros que vêm para Portugal, que é bom, porque é dinheiro de fora que vem cá para dentro. Mas lá está. Há níveis, digamos que há limites, não é? E a partir do momento em que começa a saturação é demasiada, começam então depois outras distorções que prejudicam bastante quem é de cá. Então, mas por exemplo, aplicando aqui na nossa região, acha que, aliás, comparando a nossa região com Lisboa e Porto, por exemplo, ou seja, Óbidos, Peniche, Nazaré, justifica-se que esta taxa turística seja implementada? Ou seja, há uma grande afluência de turismo em Lisboa e no Porto? A zona do Oeste, parecendo que não, tem bastante turismo. O Oeste, como todo. Agora, não sei se é esses níveis. Não sei se é esses níveis. Uma taxa para todo o Oeste, pergunto, faria sentido ou ainda faria menos sentido? Não sei, se calhar assim do Oeste ia gostar disso, não sei. Não, isto é municipal. Aqui a dificuldade é como taxar, a quem taxar e quando taxar e aonde taxar. Aqui a dificuldade eu acho que é quando é analisar a questão da saturação. Sim, da saturação. Aí... A quem? Vou dar aqui um número. Eu estive aqui a tentar fazer uns cálculos. Isto pode dar 1,5 milhão de euros por ano a 2 milhões. Portanto, isto fatura. Agora também concordo com o que estava a dizer. Se realmente, sei lá, 1/3 deste dinheiro for usado para a Nazaré mais limpa, mais cuidada, mais interessante, mais atrativa, Então aproveito, porque já não vamos ter tempo para as nossas notas finais, como é hábito, mas aproveito para lançar aqui uma questão aos três. Na vossa opinião, quem é que deve ser então o principal responsável por decidir como é que estes fundos devem de ser aplicados ou utilizados? Quem é que deve decidir isso? São os municípios? São os empresários do turismo? Ou é a própria população local? Ou seja, os tais 1 milhão, 2 milhões de euros? Eu sou sempre a favor da população local, mas tem que haver, tem que ser tem que ter orientação,
Porque depois a população local quer tudo e muita coisa. Orçamentos participativos. Alcobaça não tem orçamento participativo, Nazaré não acredito que esteja, não ouvi falar. Caldas da Rainha já ouvi falar qualquer coisa. Óbidos não. Porto Mós tem um orçamento participativo. Mas isso. Olha, pode ser um programa no próximo para nós levantarmos o que é um orçamento participativo e vão ver a Porto Mós as aldeias e as vilas, as obras que foram feitas com dinheiro que foi disponibilizado para orçamentos participativo em todas as freguesias e vilas de Óbidos. De Porto Mós já vai provavelmente no 10º ano, no 10º orçamento participativo. Alcobaça continua sem ter orçamento participativo. Nazaré penso que tem, e de aspas. O José... Acho que isto a Assembleia Municipal tem que aprovar o regulamento. É uma proposta da Câmara, aprovado o regulamento na Assembleia Municipal. Agora falou em Porto Mós tem uma coisa que é única, quase, não conheço mais nenhuma, que é um parque infantil adaptado. Você pode pôr uma cadeira de rodas num balouço. Foi um balouço participativo. Foi. Não, mas é muito interessante isso. Eu fui lá porque há a minha experiência lá do... Agora só queria deixar um recado final em relação a acidentes. Rapidamente. O meu pai dizia muita vez, quando é para agarrar no carro, não é? Tenho pressa de partir, não tenho pressa de chegar. Esse é o problema. As pessoas relaxam-se, andam ali, comer, depois dão um chinelo, depois não sei o quê, e quando vão para a estrada já vão meia hora atrasada. Depois querem recuperar isso na estrada. É verdade. Muito bem. E pronto, infelizmente hoje não tivemos tempo para as nossas notas finais, ficarão para a próxima semana. É assim que fechamos mais um Paradoxo Local na sua Benedita FM com Sandra Lourenço Amaro, Nuno Ferreira e José Marques Ralheiro. Nós estamos de volta à telefonia na próxima terça-feira às 22 horas para uma nova análise sobre o outro lado do Oeste. Até lá, fique bem. Se estiver a ouvir na repetição de domingo, tenha um bom resto de fim de semana. Este programa pode ser recuperado nas plataformas Spotify e Apple Podcast ou no site da sua rádio em beneditefm.pt. Paradoxo Local, o outro lado do Oeste. Terças às 22 horas, com repetição ao domingo ao meio-dia.